Olá, meu nome é Pamela, sou taróloga, bem-vindos ao canal. Bom, essa é a leitura geral de hoje, tarô todo dia. Eu não estou colocando tema nessa leitura especificamente, então é uma leitura aí para o coletivo, para quem ressoar. Não tem nada específico nem no tema, nem para quem se direciona, então é realmente para quem sente que essa leitura vai chegar e vai fazer algum sentido. Eu não sei qual é o tema da leitura de hoje, eu vou descobrir a partir do momento que eu vou abrir as cartas. O que eu queria dizer é que eu estou aberta a temas de leitura, então se você assistiu, gostou, está interessada em sugerir um tema, eu estou aberta. De vez em quando eu vou trazer temas específicos, mas no dia de hoje não tem nenhum tema, então eu vou abrir as cartas e ver o que elas trazem. Eu uso o baralho de Waite, eu vou usar um método que eu aprendi num vídeo que eu vi. Eu gosto muito de ver vídeos de leitura de tarô. Eu não sei o nome específico do método, mas ele é um método bem mais assim intuitivo que qualquer coisa. Bom, é isso, eu já embaralhei as cartas um pouquinho e vou começar. Vamos lá. Fundo do baralho, a carta do Papa, para mim uma carta que fala de espiritualidade, também de você falar a sua verdade. Às vezes as pessoas que vêm sob o arquétipo do Papa são pessoas que têm alguma coisa para transmitir para outras, seja em que área for, pode ser na área espiritual ou outras áreas, mas são questões de conhecimento que vêm para ajudar o coletivo. Pode falar também das regras sociais, assim, então às vezes algumas pessoas têm dificuldade com isso. Elas querem viver a própria verdade, mas barram em uma regra ou outra. Por exemplo, uma pessoa que não tem interesse em se casar. É uma pessoa que se sente livre, quer ter liberdade, mas ela se vê barrada na regra de que o casamento é uma coisa que você tem que fazer em certa idade da vida. E às vezes ela até se submete a alguma coisa assim, um casamento, uma união, mesmo sem querer, só para cumprir as regras, só para cumprir os acordos aí que são estabelecidos pela sociedade. Então, tem duas formas de ver isso. Eu vejo a leitura se encaminhando aqui, ela consegue se encaminhar, pelo que eu vi até agora, para esses dois locais, tanto de expressão da verdade, quanto de algum aprisionamento aí que você, quem ressoa com a leitura, pode se perceber, esse aprisionamento. Bom, a primeira carta aqui, que é a mais importante, se for a carta da sacerdotisa, uma carta de silêncio, de segredo, mas também uma carta de intuição, uma carta de autocontato com a espiritualidade. O que eu vejo aqui foi justamente, principalmente, a segunda descrição do Papa, que é alguém que sentiu que até certo momento tinha que se ajustar às condições sociais, não podia expressar sua verdade. Para mim aqui pode ser uma verdade espiritual. Pode ser que quem está ressoando com a leitura seja uma pessoa altamente espiritualizada, talvez já teve contatos com a espiritualidade desde a infância, então desde criança, não sei, via espíritos, sentia vibrações, tinha contato com guias, sonhos premonitórios. Mas o que acontece aqui que eu vejo é que houve uma certa barreira para essa pessoa se expressar, e talvez a vida dela tenha sido um pouco difícil até que ela conseguisse conciliar a verdade dela com as verdades do mundo. Eu vejo duas cartas de defesa aqui, 7 de paus, 9 de paus. Duas cartas de você ter que lutar pelo que você acredita, lutar pelo que você é, e é realmente uma batalha, principalmente 9 de paus. Chamam até a carta do guerreiro ferido. Então, o 9 de paus, ele sente que ele tem uma batalha, ele tem que continuar lutando, ele já está bastante cansado, mas ele precisa continuar lutando. Eu vejo que realmente a vida da pessoa que vai ressoar com essa leitura foi uma vida de luta, bastante luta. Eu acredito principalmente para viver a sua verdade, aqui com essa sacerdotisa. Aqui está me dizendo que a verdade dessa pessoa, ela não tem como escapar com essa carta do pendurado. É algo que ela assinou, um contrato que ela assinou para viver isso.
Ela assinou um contrato de viver a espiritualidade, procurar a iluminação, procurar novas formas de enxergar a vida, mas não foi fácil. Teve muita luta e, pelo jeito, tem que continuar havendo aí alguma luta na defesa da sua verdade. Essa pessoa, às vezes, ela ficou em dúvida aqui com esses 2 de ouros. Será que eu sigo mesmo a minha verdade? Será que eu corro atrás mesmo do que eu desejo? Aí ela percebeu que sim, com o 7 de paus, não tinha como ela fugir dessa luta, por mais que muitas vezes fosse difícil aqui com esse 10 de espadas, então carta de traição, carta de chegar numa situação de não aguentar mais, mas o que ela percebe aqui, ela vai se encaminhando para entender que ela precisa lutar pelo que ela é, pelo que ela acredita, mas com certa adaptabilidade à vida. Ela encontra isso na carta da justiça aqui, essa adaptabilidade. A justiça para mim é justamente uma carta que fala dos meios termos. É você saber fazer uma coisa que seja benéfica para você e para o outro. A justiça não pede que ninguém sofra no processo a ponto de você, por exemplo, tirar de você para dar para o outro. A justiça ela quer exatamente o meio termo. E essa pessoa talvez aprendeu ou tem que aprender que tudo bem ela viver essa verdade dela aqui. Que em alguns momentos ela vai ter que lutar mesmo para que isso aconteça. Mas não precisa ser tão ruim, não precisa ser tão difícil. Como ela faz isso? A partir do momento que ela encara a própria verdade, com esse rei de paus aqui, ela começa a usar essa adaptabilidade com essa força de luta que ela tem para saber exatamente onde ela pode anunciar a sua verdade, com quem ela pode falar a sua verdade, quem vai escutar. Não adianta lutar em lugares em que as pessoas não vão te ouvir, em que as pessoas não vão te aceitar. Essa pessoa vai entendendo isso. Ela vai se adaptando, que tem os lugares corretos, não os lugares corretos, mas tem os meios corretos, tem os ouvidos corretos que vão ouvir o que ela tem para dizer, o que ela veio dizer, que para mim é bastante importante, tanto com a sacerdotisa quanto com essa carta do Hierofante, de papo. A partir do momento em que ela começa a se adaptar, a entender que não adianta ficar batendo aqui em portas que não vão se abrir, ela começa a se adaptar, a se equilibrar, saber exatamente o que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, e também se conhecer mais, se permitir viver mais essa verdade. A partir desse momento, ela começa a ter mais poder sobre a própria vida, então começa a falar a palavra dela, onde essa palavra vai ser ouvida. Isso causa uma mudança na vida dela aqui, com a roda da fortuna, que para mim coloca justamente, é uma mudança que tanto te traz mais perto da sua verdade, quanto te faz melhorar de padrões de vida. Então, é possível que essa pessoa viva desses dons aqui como forma realmente de ganhar algum dinheiro, ou pode ser que essa pessoa seja muito reconhecida, ela sai dessa posição da sacerdotisa que é um pouco mais quietinha, um pouco mais retraída, para realmente uma posição de liderança aqui com esse hierofante. Então, para mim, no geral, o que essa leitura está falando, se você sente que você veio com um dom, com algo para manifestar, e aí pode ser qualquer área, as cartas aqui são muito espirituais, acredito até porque o tarô é bastante espiritualizado, mas pode ser em qualquer área. Você sente que você veio com um dom, talvez você sinta isso desde a infância, você sente que é uma coisa natural sua, da qual você não consegue libertar, você pode até ter lutado para se libertar disso, mas não conseguiu. A partir do momento que você se aceita, e você aceita que nem todos os lugares vão te ouvir, que nem todas as pessoas vão te aceitar como você é, você começa a focar no que realmente pode dar resultado para você, e aí você começa a mudar a roda da sua vida. Então, para quem quer que ressoe com essa leitura, primeiro uma aceitação da sua verdade. Tem algumas coisas das quais você não pode fugir, que elas são realmente a sua missão, são coisas que você veio fazer aqui. Então, pode ser uma profissão, pode ser uma maneira de ser, pode ser uma ideia. Tem coisas que são suas e que ninguém pode modificar. Então, o primeiro passo é aceitar isso, aceitar a sua verdade. A partir do momento que você aceita a sua verdade, você tem que começar a entender que nem todo mundo vai entender a sua verdade. Então, não é para todos. É uma verdade que é para alguns. E não adianta ficar batendo cabeça, gastando a sua verdade, a sua luz com pessoas que não vão entender. Então, a partir desse momento que você primeiro se aceita, depois você aceita que na vida nem todo mundo vai estar aberto para você, você começa a ser um pouco mais maleável aqui, um pouco mais adaptável. E a partir daí, que você entende que a sua verdade é para alguns, você começa a divulgar essa verdade para alguns, você começa a viver com pessoas que pensam como você encontra a sua tribo. A partir do momento que você encontra a sua tribo, eu vejo grandes mudanças aqui, um grande papel de liderança que você pode exercer, não só entre as pessoas
que pensam como você, seus amigos, mas pode ir para um nível maior aí, em que você realmente comece a falar da sua verdade para o mundo. Então, aqui são cartas, é uma leitura tanto de autoaceitação, quanto a aceitação das coisas como elas são e como você pode viver a sua verdade, se adaptando à verdade do mundo, sem perder a sua essência e sem perder essa determinação, essa vontade de viver quem você é e de viver até como um exemplo para os outros. Pode ser que muitas outras pessoas aí que são como você pensem que não dá para viver minha verdade, é muito difícil. O mundo é cruel, o mundo não me aceita. A partir do momento que você se aceita, começa a viver a sua verdade, se adapta à realidade, começa a colocar suas ideias para pessoas que querem ouvir, você vira um exemplo até para pessoas que pensam como você, que sentem como você, que sentem que também são diferentes, que também tem algo especial para trazer para o mundo, mas que precisam se adaptar de alguma maneira. Então eu vejo uma pessoa aqui que a partir do momento que ela se aceita, ela se torna exemplo e ela pode até conduzir pessoas, quem sabe mudar aí a forma das pessoas verem as coisas, mudar de alguma forma, nem que seja pequena, alguns hábitos aí da sociedade, alguns pensamentos. Então, uma leitura bastante importante para quem ressoou. Eu espero que tenha ajudado. E é isso aí. Até a próxima. Se você gostou, por favor, curta e se inscreva no canal para me ajudar e compartilhe com quem você sabe que pode receber a mensagem aí e se beneficiar também. Tá bom? Muito obrigada.